Boa tarde. Eu vou pedir licença para falar sentada, senão não consigo, ter um problema de visão, enxergar aqui o meu roteiro. Primeiro, é uma satisfação poder estar aqui com o amigo Oded, com o querido Frei Beto, com o Jorge Abrão, do Etos, o Ladislau, meu professor Leonardo Boff, e o amigo Tasso, e o Oded, que é um incansável batalhador, não é? De suas visões antecipatórias, porque é uma pessoa que é capaz de se antecipar uma série de problemas. E acho que a plataforma a que ele se referiu é esse ponto de partida que o Frei Beto falou, de que a gente pode apresentar para as pessoas se comprometerem e assinarem embaixo daquilo que se comprometem. Aí tem um espaço de inspiração muito forte. Acho que nesses 10 minutos, talvez, no esforço de não repetir o que eu ouvi aqui, que concordo com as coisas que foram ditas, seria de rapidamente dizer que geralmente a gente vê as cidades como se fosse um amontoado de pessoas e de problemas. E, na verdade, em boa parte, é assim que acontece. Porque nós temos cerca de, só no Brasil, 85% da população vivendo em cidades. No mundo, cerca de 50% da população já vive em cidades. 2/3 da demanda de energia é feita pelas pessoas que vivem nas cidades. E 75% dos resíduos produzidos são feitos nas cidades. Se a gente olhar dessa forma, a gente vai ver sempre como um grande amontoado de pessoas e de problemas. Mas também as cidades podem ser vistas como um espaço possibilitador de inúmeras soluções. Soluções para os problemas que são, enfim, daí decorrentes, como já falou o Tasso e os que me antecederam, e também soluções para questões de ordem mais, eu diria, menos tangencial. Se temos uma grande quantidade de pessoas que estão num único espaço, é muito mais fácil, talvez, levar a mensagem para essas pessoas. É muito mais fácil alcançar essas pessoas com as políticas que são implementadas na saúde, na educação, na gestão do território, no cuidado com os resíduos, enfim, na geração do emprego, naquilo que significa qualidade de vida para as pessoas. Então, não podemos ver a cidade como um mero amontoado de pessoas e de problemas. Também é um espaço facilitador para a resolução desses mesmos problemas. Há uma grita no mundo inteiro, não é, de que algo precisa ser feito, porque nós extrapolamos a capacidade de suporte do planeta, ele já está no vermelho em 30%, e se não fizermos nada em relação à redução das emissões de CO2, não fizermos nada em relação à questão da perda de biodiversidade, o tratamento que damos aos recursos hídricos, os problemas do desmatamento que levam a inúmeros problemas, inclusive da desertificação, nós estaremos comprometendo o futuro da vida no planeta. Dentro das cidades, com a grande concentração de pessoas que temos, é o lugar onde a gente pode discutir a qualidade de vida de toda a população do planeta e do país, com uma forte possibilidade de que muitas pessoas poderão se comprometer em dar sustentabilidade política para as medidas necessárias. Eu vejo a discussão cidades sustentáveis dentro da
discussão mais ampla do desenvolvimento sustentável, como parte dessa equação. E entendendo o desenvolvimento sustentável não apenas como uma maneira de fazer as coisas, mas entendendo o desenvolvimento sustentável como uma maneira de ser, como um ideal de vida, no presente e no futuro, como um ideal orientado por valores aonde não basta fazer um questionamento às nossas formas inadequadas de fazer as coisas, de gerar energia, de viabilizar os meios para chegarmos ao trabalho, aonde quer que seja. Pensar a sustentabilidade é pensar seriamente a nossa forma inadequada de ser. E essa forma inadequada de ser, ela se traduz nas cidades, na forma como nos organizamos para criar esse ambiente, não é, criado pelos homens. Nós temos o ambiente natural e o ambiente criado pelos homens. As cidades, os espaços urbanos, ou mesmo aquilo que é transformado na área rural, é uma criação de um ambiente feito culturalmente pelo homem e que, portanto, deve ser igualmente cuidado, tratado e respeitado. A sustentabilidade diz respeito a como, nesse espaço que é criado, esse ambiente criado pelos homens, ele não seja possibilitador do ambiente que o sustenta, que é o esgotamento dos recursos naturais. Daí, quando eu penso a sustentabilidade e as cidades sustentáveis, nós temos que remeter para o espaço de uma visão que nos leve a pensar as várias dimensões da sustentabilidade, não apenas a ambiental, a econômica, a social e a cultural, mas principalmente, para além da sustentabilidade estética, que eu gosto de acrescentar, a sustentabilidade ética e a sustentabilidade política. Essa discussão, ela vai nos remeter sempre para essas questões. Se temos uma plataforma que ela ganha corpo e vida no momento da eleição, esse momento é um momento importante, um momento relevante, mas não se encerra aí. Porque é fundamental que exista política e compromisso nos espaços, nos intervalos eleitorais. Aliás, no meu entendimento, só merece concorrer à eleição quem é capaz de, no intervalo, discutir aquilo que de fato interessa para o país, que interessa para a cidade, para a comunidade onde vive ou para o planeta. Nós vamos viver um momento importante da Rio+20, onde há todo um esforço. O Tasso falou que o documento tem uma asepsia de problemas e que, se ele existir bem, se não existir bem também. Por quê? Porque, diante da crise que nós estamos vivendo, se fez uma priorização, se deu uma prioridade para uma das dimensões da crise, que é a crise econômica. Mas nós estamos vivendo uma crise que se caracteriza por múltiplas crises. Estamos vivendo uma crise econômica, sem dúvida, deve ser tratada, deve ser tratada. Estamos vivendo uma crise ambiental, deve ser tratada, sem dúvida, deve ser tratada. Mas também uma crise social e, principalmente, uma crise de valores. Essa crise de valores, ela tem estressado todas as demais crises. Por acaso, o que acontece no sistema financeiro, o que acontece com a economia, as finanças do planeta, não tem a ver com o sistema de valores, que não faz diferença entre mentir, dizendo que os títulos podres são AAA ou não, para continuar ganhando no mercado financeiro? É uma crise de valores que leva a um problema gravíssimo, aonde os lucros foram apropriados particularmente por poucos e os prejuízos da perda do emprego, dos investimentos na área de saúde, de educação, dos recursos para enfrentar a crise climática e todas essas que se referem nessa agenda da sustentabilidade das cidades, não é? Foi potencializado em relação a isso. Há que se resolver os problemas dessas crises todas, sem perder de vista de que isso forma uma única crise. Ora, se nós temos uma crise que se caracteriza por 3
4 grandes crises, a econômica, a social, a ambiental e a de valores, a conclusão a que chego é que nós estamos diante de uma crise, de um impasse civilizatório. E quando a gente alcança uma dimensão como essa, é bom que a gente tenha o sentido de urgência, de emergência, de prioridade e de humildade. Por quê? Se eu achar que eu posso resolver a partir do meu ponto de vista, do grupo ao qual eu pertenço, isso com certeza é um simplismo, um reducionismo e, por que não dizer, uma enganação. Uma crise civilizatória há que ser resolvida com o sentido de urgência por todos nós ao mesmo tempo agora. O problema é como caracterizar adequadamente esse nós. Quando eu incluo nós, estão aqui as empresas que o ethos representa. Está aqui a comunidade científica comprometida em não apenas fazer um discurso apologético de que tem saída para tudo na ciência e na tecnologia, porque existem algumas coisas que nós ainda não temos respostas, mas existe uma ciência que é capaz de continuar dando os alertas, mesmo quando ainda não tem as respostas, ainda que parcialmente já tenha uma boa parte das respostas para isso. Enfrentar um problema dessa magnitude, de uma crise civilizatória, requer de nós também, no meu entendimento, nesse aí, entre o campo da humildade, de nos desapegarmos, talvez, de nos desadaptarmos de alguns conceitos historicamente já determinados para nós, que nos dão um certo conforto. Porque isso vai requerer de nós uma espécie de desconstrução. E quando a gente não é capaz, não é, de ter a resposta pronta e acabada para um problema, talvez o que a gente possa fazer seja apenas e tão somente uma descontinuidade. Aqui na psicanálise a gente chama de descontinuidade produtiva. Ora, se eu sei que a forma como estamos produzindo energia está colapsando o planeta, eu preciso descontinuar esse processo. Como é que eu faço isso? Primeiro, reduzindo o consumo. Segundo, colocando na matriz energética do planeta, não é, novas fontes de energia. Eu estou descontinuando produtivamente, criativamente, o processo. Uma outra coisa que a gente precisa fazer é um processo que chamo de desadaptação criativa. Nós estamos adaptados a muitas coisas, mas é preciso que a gente, aos poucos, comece a se desadaptar dessas coisas que nós fazemos do jeito que aprendemos ao longo da vida. Eu gosto muito aqui da Nádia Bossa, da gaúcha, psicopedagoga, que diz que a realidade responde na língua em que é perguntada. E a realidade é poliglota, nós é que somos monoglota. Então, se é para resolver o problema da mobilidade nas cidades, a resposta imediatamente é mais viaduto, mais investimento nas vias para dar curso a grande quantidade de automóveis que estão ocupando as cidades, tornando-as impraticáveis. Nos desadaptar seria investir, como já se faz em várias cidades do mundo, não é? Em outras alternativas para a mobilidade das pessoas, para que elas possam chegar ao trabalho, para que elas possam viver com dignidade. Então, a conclusão que eu acho que nós temos que chegar é de que a sustentabilidade, como não sendo apenas uma maneira de fazer, vai nos remeter para uma maneira de ser. O ser sustentável do século XXI precisa se colocar nessa agenda, buscando, talvez, uma nova forma de traduzir a própria prioridade da política. A política, eu concordo com o Frei Beto, não é algo para a gente ficar enojado, mas também não é algo para a gente ficar adaptado. Se a gente percebe que a política já virou projeto de poder pelo poder, aonde não importa mais com quem eu estou me aliando para ganhar o poder, então está na hora de nos desadaptarmos dessa forma e buscarmos uma nova qualidade para a política continuar sendo um espaço de debate, de criação de novos sonhos, de novas oportunidades, de novas possibilidades, que ela seja um espaço possibilitador, facilitador dessa riqueza que está no conjunto da sociedade. Se a gente fizer uma divisão puramente entre
os bons e os maus, enfim, os velhos jargões que a gente tem, nós vamos ter muita dificuldade para encontrar, digamos, quem são eles, porque estamos todos diluídos, não é? Nesse caos que se transformou uma espécie de estagnação do espaço da política. Mas ainda bem que há um processo rico de desidentificação com esse núcleo que está cada vez mais estagnado. E quando há esse deslocamento, ainda que não sabendo para onde vai, ainda que apenas questionando, se juntando, ficando um ao lado do outro, para dizer, olha, o que vocês estão fazendo está comprometendo o futuro do planeta nos recursos naturais. O que vocês estão fazendo está comprometendo o futuro da humanidade no que diz respeito às finanças do planeta, à fazenda da humanidade. O que está sendo feito não tem capacidade de sustentação. Quando as pessoas se juntam para dizer isso, elas estão simplesmente sinalizando de que um outro mundo é possível, de que uma outra realidade social é possível, que é o que o Fórum Social aqui sinaliza, e a ideia de outras cidades possíveis também aqui estão sendo sinalizadas. Agora, por que a sustentabilidade política, para mim, é interessante, já indo concluindo? Porque isso não vai cair do céu, não vai ser pela onipotência do nosso pensamento, não vai ser apenas pela quantidade de queixa que a gente possa fazer dos problemas, porque a queixa é sempre estagnante, vai ser pela qualidade do nosso compromisso, vai ser pela disposição que a gente possa ter em dar a nossa contribuição, seja durante as eleições, nas escolhas dos que se comprometem com essas bandeiras, seja nos intervalos, para que elas continuem vivas. Eu concordo plenamente com quem, acho que foi o Oded que falou, né, de que as pessoas assumem compromisso e que depois devem ser cobradas porque esquecem. Eu estou vivendo pessoalmente um momento de muita preocupação, que é a questão do Código Florestal, que tem tudo a ver com a ideia de cidades sustentáveis. E, em que pese o péssimo resultado até agora alcançado no Congresso, eu mantenho uma esperança. Pode ser ingênuo, e às vezes as pessoas dizem isso, que é uma coisa meio quixotesca, mas eu mantenho a esperança de que, se continuar o festival de retrocesso que nós temos no Código Florestal, com prejuízos graves para o equilíbrio do planeta, para as cidades que cada vez mais são catástrofes, uma atrás da outra, eu tenho muita esperança de que a presidente Dilma Rousseff vete o Código Florestal equivocado que saiu. E sabe por que eu tenho essa esperança? Eu tenho essa esperança porque a presidente Dilma Rousseff se comprometeu no segundo turno, assinando de próprio punho que ela vetaria qualquer projeto de lei que significasse aumento do desmatamento e anistia para desmatadores. Como o projeto que está aí até agora promove aumento do desmatamento e anistia para desmatadores, se não mudar na Câmara dos Deputados, eu peço a Deus e ao povo brasileiro que a gente se mobilize o suficiente para dar sustentabilidade política à presidente Dilma, para que ela possa honrar e continuar honrando sua assinatura.